antes de mais, agradecer à Alexandra, ao José Soeiro e ao Daniel Oliveira. Todos eles integram órgãos da causa pública, portanto, são também prata da casa, e nós entendemos, enfim, promover este debate aqui no momento já de final de estação, para fazer um balanço da governação. E para isso contamos com eles os três, a direção, a Alexandra todos os três são conhecidos, mas em qualquer caso, em curtas palavras, a Alessandra é jurista, é professora na Faculdade de Direito de Lisboa, foi membro do governo e foi líder parlamentar do PS, é atualmente vereadora na Câmara Municipal de Lisboa. O José Soeiro é doutorado em Sociologia, é professor na Universidade do Porto, foi deputado do Bloco de Esquerda. O Daniel Oliveira é jornalista, é comentador e é podcaster, creio que é assim, com o podcast Perguntar Não Ofende, e também já há 20 e tal anos que o vemos na televisão, também semanalmente. Portanto, são os três, estão apresentados, passemos ao assunto que aqui nos traz, e talvez, melhor do que nada, introduzir esta afirmação do líder parlamentar do PSD, ainda com poucas horas, e que disse: se até agora fizemos o que fizemos, imaginem o que nós vamos ser capazes de fazer nos próximos 3 anos. Portanto, eu creio um bom mote para os vossos comentários. Será que as oposições são ingratas e não reconhecem, enfim, o mérito de tudo aquilo que tem sido feito? E, portanto, o que é que afinal se passa para que os governantes estejam tão exuberantes e até tenham identificado o primeiro-ministro como um amuleto quando agora da visita aos Estados Unidos para ver os jogos da seleção, e o resultado afinal foi o que foi. Mas pronto, portanto, passamos a palavra, neste caso, primeiro à Alexandra, depois o Daniel, depois o José Soeiro, portanto, por ordem alfabética. Serão intervenções relativamente curtas e quem entender, fazer comentários ou perguntas por via do chat, vamos tentar ir acompanhando e, na medida do possível, ir respondendo. Muito, Alexandra. muito bem, obrigada, boa tarde a todos, e a todos os que nos seguem, naturalmente ao Rogério, ao Daniel e ao Zé Soeiro, que estamos aqui nesta painel, acho que se pode chamar na mesma, em quadradinhos, mas pode chamar na mesma. Ora bem, eu vou fazer uma intervenção muito breve, e vou salientar dois pontos de natureza mais ou menos transversal, que depois, enfim, a seguir acho que podemos conversar. Basicamente, os meus dois pontos têm a ver com os aspectos em que eu acho de facto que estamos bastante pior. Penso que não surpreende ninguém que eu acho que estamos bastante pior, mas acho que há dados objetivos em duas linhas diferentes para dizer isso. A primeira linha tem a ver com o óbvio contributo enorme que este governo tem dado para radicalizar o discurso político e o discurso no espaço público em geral. A opção que o governo fez, que é uma opção de se colar à extrema-direita, penso eu que com o objetivo de ir buscar de achar que pode ir buscar os votos do Chega. Eu pessoalmente acho que isso pode significar apenas que mais depressa é absorvido pelo Chega do que quem faz contraponto ao Chega, mas depois podemos conversar sobre isso. Mas dizia eu que seja porque este germen deste extremismo sempre esteve numa certa parte do PSD. Sei, acho que esteve sempre. Ou porque se quer colar e ficar com os votos do Chega, a verdade é que o que nós temos assistido
é uma grande radicalização das posições do governo. Acho que nunca tivemos, talvez provavelmente, enfim, recentemente, a Troika, o governo da Troika, por outras razões, mas se nós olharmos para medidas que estão a ser adotadas, não só para o discurso, à cabeça, para o discurso, não é? Um discurso anti-imigração, um discurso que roça o xenófobo em alguns momentos, um discurso anti-identidade de género, um discurso desigual. Para além disto, depois há realidades concretas, o que as alterações que se fizeram ao regime de entrada e permanência de estrangeiros e, sobretudo, à lei da nacionalidade e que mais se tentaram fazer e só não avançaram por causa do Tribunal Constitucional, as alterações que foram feitas à lei da identidade de género, as alterações que ainda que se tentaram fazer e parece terem sido paradas, mas que se tentaram fazer à própria prestação social única. Estou-me a pensar, por exemplo, no canal de denúncias. Enfim, há de facto aqui uma radicalização deste discurso por razões, penso eu, nuns casos de convicção, noutros casos de eleitoralismo, e obviamente que esta radicalização é muito, provoca crispação no ambiente político e no ambiente público em geral, no espaço público em geral, portanto, é uma das notas que eu salientaria, destes, 2 anos. A segunda nota tem a ver com a palavra desmantelamento é dura, mas é quase isso, das dimensões, das várias dimensões do Estado Social. Também aqui acho que por uma mistura de, muito francamente, ideológica e de incompetência. Acho que contribuem as duas, em momentos diferentes e em áreas diferentes, mas contribuem as duas. Aqui salientaria sobretudo 3 ou 4 momentos, que traduzem opções. Estamos hoje, agora, fruto do que está a acontecer com os exames nacionais, fala-se menos do Serviço Nacional de Saúde, mas aí vem o verão para eventualmente ter problemas. Mas o que está a acontecer com o Serviço Nacional de Saúde, quer com a sua má resposta por incapacidade gestionária, quer pelas opções de privatização que estão a ser feitas, as ULS tipo C, por exemplo, e outras. Na educação, enfim, que é uma área que conheço melhor, a opção clara pela externalização sistemática dos serviços. Portanto, eu já tive a oportunidade de dizer, é óbvio que externalizar e desmantelar os serviços da administração pública e externalizar a privados é uma opção que é legítima do ponto de vista eleitoral, porque este governo ganhou, mas tem consequências graves, porque se descapitaliza a administração pública, perde-se em transparência, perde-se em responsabilização, e o que está neste momento a acontecer no caso dos exames nacionais não é explicado só por isso, mas é em grande parte explicado por essas decisões políticas. Decisões políticas que têm a ver, por um lado, com uma vontade de minimizar os serviços públicos e o Estado Social, por outro lado, e portanto uma componente ideológica. É muito irritante que a direita passe a vida a dizer que a esquerda é ideológica, como se isso fosse, uma coisa necessariamente má, dois, uma coisa própria apenas da esquerda. A direita é profundamente ideológica, quando externaliza em vez de internalizar, quando cede a privados, obviamente são opções ideológicas. E aqui eu também acho que há também uma dimensão de desconhecimento da administração pública e de alguma incapacidade de execução, incapacidade executiva, e por que não dizer mesmo incompetência. Saúde, educação, segurança social, vamos lá ver que se há malfeitorias na matéria da segurança social. Por aí há aqui também, naturalmente, o que quase aconteceu na contra-reforma laboral, por razões claramente ideológicas, e que não respondia a nenhum problema, e que criava muitíssimos. Ahm, não posso deixar de falar da habitação. A habitação é uma necessidade pública que a direita continua a teimar que o mercado resolve. Está mais do que demonstrado que o mercado não resolve. Eu lembro que no final de 2023 os preços das casas começaram a baixar um pouco, graças às políticas adotadas no Mais Habitação, enfim, e agora cresceram, obviamente, com as opções que têm vindo a ser tomadas, em que a venda do património, a venda em asta pública, em mercado livre de património público, seja ele património do Estado, seja ele património, no caso de Lisboa, municipal, é claramente uma opção, a meu ver, profundamente errada e obviamente, irreversível, não se vai comprar de volta.
Portanto, acho que são estas, se eu tivesse que optar entre muitos outros aspectos, os dois aspectos principais, além de toda a adoção de um tipo de medidas, de certa maneira quase simbólicas, mas que traduzem um recuo civilizacional. Estou-me a lembrar, por exemplo, das questões que têm a ver das bandeiras, por exemplo, que não é uma medida importante para o futuro do país, mas que tem a ver com uma certa perspectiva sobre as coisas, e essa não avançou por veto presidencial. Portanto, eu diria que são estes os dois aspectos, e reservava-me para depois continuarmos no debate e falar um bocadinho mais sobre as perspectivas de futuro. Portanto, comentando a declaração de Hugo Soares, diria que se a resposta ao que é que farão no que falta é mesmo muito preocupante, porque o que fizeram já até aqui já é suficientemente mal. Obrigada. Muito bem, Alexandre, obrigado. Então, o mesmo mote para o Daniel. Será que são as oposições muito ingratas? O governo tem motivos para lançar foguetes desta maneira? Não, o Soares, estão a ouvir, certo? Estamos? Sim. O Soares já nos habituou a estar sempre em modo propaganda histriónica, portanto, a distância do que o Soares diz e a realidade vai-se acentuando cada vez mais, pronto, até chegarmos àquele momento ridículo de explicar que o PSD é do povo e por isso gosta de futebol. E nós somos todos muito betinhos. Eu gosto muito de futebol, mas pronto. Acho que talvez a declaração de ontem seja mais sintomática de como é que este governo, esta do nós somos do PSD, é do povo, os outros são betinhos que não gostam de futebol, acho que diz bem do nível intelectual, da falta de sofisticação intelectual e política com que este governo trata as pessoas, ou seja, que julga que as pessoas têm. E eu acho que se engana. Desde o início, eu não vou prometer ser rápido, porque se calhar não vou conseguir, portanto mais vale não fazer a promessa, mas vou tentar. Desde o início, portanto há 2 anos, a seguir às primeiras eleições em que o PSD ganhou, a tática no início, e ela era explícita, estava escrita aliás no órgão lateral da direita portuguesa, que é o Observador, estava escrito que era a tática Cavaco 1985. Portanto, há a primeira oportunidade de ter uma crise política e haver uma clarificação nessa altura. E, portanto, o PSD chega ao governo AD, chega ao governo sem ter propriamente um programa para 4 anos, mas tendo um plano para 1 ou 2 anos, que era trabalhar para a crise política. E a crise foi, de facto, forçada por Luís Montenegro e em torno da história da Spinum Viva, mas não teve como resultado o resultado desejado. Não resolveu coisa nenhuma, na realidade, a única coisa que aconteceu é que o Chega passou a ser o líder formal da oposição em vez do Partido Socialista, tudo o resto ficou na mesma. E nessa altura e depois, eu estou convencido que o PSD estava empenhado na ideia de se transformar no Partido Charneira. Portanto, destruir o Partido Socialista e tornar-se, a dada altura, no voto inevitável, numa espécie de Macron em Portugal, num voto inevitável dos democratas. Mas tudo o que fez a seguir é absolutamente absurdo até para esta estratégia. Porque o que vimos a seguir foi o PSD a cavar um fosso com o eleitorado que recusa a extrema-direita. Porque desde então, desde as segundas eleições, que não assistimos propriamente à estratégia, ela é só retórica, a estratégia pisca-pisca, ora para o Partido Socialista, ora para o Chega, é retórica. Porque provavelmente, na ideia de esvaziar o Chega, a sua agenda, e a Alexandra já falou disso, foi totalmente tomada pelo PSD. Na questão da nacionalidade, na questão da imigração, no discurso sobre o subsídio aos pobres, até em cenas bastante patéticas e ridículas, como a história das bandeiras, que dizem zero. Aliás, nós já não temos uma esquerda woke neste momento, já só temos uma direita woke que vive obcecada com estes temas, e se repararmos e prestarmos atenção, estes temas vêm para a praça pública sempre por via ou do Chega ou do PSD, quer dizer, do CDS, ou seja, dos verdes do PSD. Houve, depois disso, 2 momentos de clarificação, que
deixaram muito claros, clarificação no sentido em que deixaram muito claros os equívocos em que trabalha Luís Montenegro, que é as presidenciais e o chumbo da lei laboral. Em relação às presidenciais, confirmaram o que as sondagens já diziam, que o eleitorado do PSD se considera mais próximo do Partido Socialista e até do resto da esquerda do que do Chega. Aliás, não é difícil perceber porquê, porque o eleitorado que ficou da AD é o eleitorado que não quer votar no Chega. E, portanto, não quer votar no Chega por razões fortes, porque ele não lhes diz nada, é um eleitorado de centro-direita, ao contrário do eleitorado do Chega, já lá vou. Mas o que é mais estranho ainda é que depois das presidenciais, a estratégia continua a não mudar. Pelo contrário, ela até acentuou-se das presidenciais até o chumbo da lei laboral. O que nós assistimos é uma aproximação ainda mais intensa a toda a agenda do Chega. Mas o equívoco não é só em relação ao eleitorado do Chega e à proximidade, ao eleitorado do PSD. O que é que o eleitorado do PSD pensa em relação ao Chega? Em relação aos próprios temas. A imigração não é, segundo todos os estudos de opinião, uma das principais preocupações dos portugueses. Não é. A corrupção é a primeira, é quase sempre, em quase todo o lado. A seguir é a habitação, a seguir é o Serviço Nacional de Saúde. O segundo momento de clarificação é o chumbo da lei laboral. Não é tanto, apesar porque isso parte do princípio que já era uma evidência para o PSD, o Chega a não ser um interlocutor fiável. Talvez não fosse totalmente, porque eu acho que que não há. Não, desculpem esta linguagem, eu uso a mais, compreendo que os outros não a usem. Um Chico esperto acha sempre que é mais esperto do que o outro Chico. Neste caso, o Chico, o Soares, eu estou convencido que, apesar de saber que o Chega não é um interlocutor fiável, achava que ia enganar. Só que eu acho que nessa matéria, André Ventura sabe mais a dormir do que o Soares acordar. Mas a razão não é tanto essa. É que o Chega percebeu que cada vez que era puxado para o círculo do poder, fora da sua agenda, uma coisa é haver entendimentos com o Chega na agenda do Chega, ou seja, imigração, nacionalidade, esses temas. Aí o Chega canta vitória. Cada vez que o Chega é puxado para ser um interlocutor naquele que não é a sua agenda, recua porque não ganha rigorosamente com isso. Porquê? Porque está a entregar a liderança da oposição ao Partido Socialista. E, portanto, recua sempre. Portanto, a AD deveria ter percebido que o Chega só conta quando a AD carrega as bandeiras do Chega. Caso contrário, não contará com ele. Será sempre um mau negócio. A outra questão que eu acho, e é talvez mais relevante para o futuro, que é a questão da lei laboral, o chumbo da lei laboral deixa evidente, é que há uma parte do eleitorado do Chega que é em matérias económicas e sociais, sociologicamente de esquerda. Aliás, não é difícil perceber porque uma boa parte dela vem do Partido Socialista, outra menor do Partido Comunista, ou vem do Partido Socialista, mas antes votava no Partido Comunista, e esse eleitorado não mudou a sua natureza. Eu já o escrevi várias vezes, parte desse eleitorado já era homofóbico, já era xenófobo. A esquerda sempre teve um eleitorado que tinha não essas convicções políticas, mas esses sentimentos sociais que não se traduziam no voto político. Quando passamos para este tipo de assuntos, esse eleitorado pensa como pensava antes, até porque tem a ver com a sua vida, não é? Tem a ver um trabalhador que percebe que vai ficar a receber menos de horas extraordinárias por via do banco de horas, faz as contas à vida e não está a pensar se quer ser mais de esquerda ou de direita. Apesar do Chega ser, do meu ponto de vista, aliás, a extrema-direita atual, ao contrário de outra no passado, economicamente liberal, ela é, aliás, nós estamos a assistir a um casamento que Milei é só o exemplo mais evidente do neoliberalismo com o autoritarismo, que é, aliás, um casamento natural, do meu ponto de vista, ele faz todo o sentido. Agora, o problema é que o Chega ainda não sente condições para desbaratar o crescimento que ainda pode ter. E, portanto, não é provável que destas matérias, a não ser que consiga fazer muitos foguetes, por ter muito foguetório à volta, passe a ser diferente. E isso é a grande ilusão de parte da direita. Não há 2/3 de direita no país. E por não haver 2/3 de direita no país,
apesar dos partidos, nestes momentos bastante caricatos, em que vemos a IEL, o Chega e o PSD a acusarem-se mutuamente de serem socialistas, não de serem autoritários. O PSD a IEL não se preocupam nada com a parte autoritária do Chega, é a parte socialista que os incomoda. Apesar disso, na realidade, como não há 2/3, como todos os estudos de opinião sobre todos os assuntos demonstram, de direita no país, apesar de haver 2/3 de direita no Parlamento, ele não pode ser completamente reproduzido em todos os temas, com o risco destes 2/3 desaparecerem. Portanto, o Chega vai ser sempre o elo mais fraco. Estou quase a terminar. A lei laboral também mostrou que há alguma capacidade de resistência, num momento mais frágil, do meu ponto de vista, da nossa sociedade civil, mais frágil ainda do que no tempo da Troika, mas ainda consegue haver algum tipo de resistência. E essa resistência não conseguiu apenas chumbar o Código Laboral. Conseguiu que a reforma da Segurança Social, que é o que realmente interessa à nossa elite rentista e financeira, é isso que lhes interessa muito mais do que o pacote laboral, porque o pacote laboral, quanto muito interessaria às atividades, à elite produtiva, se quisermos, que não é assim tão grande no país, quem realmente tem poder, que é a elite rentista e financeira, quer uma reforma, quer aquele dinheiro da Segurança Social disponível e com forte pressão vindo da União Europeia, sobretudo Maria Luísa Albuquerque, e isso ficou adiado porque a Ministra do Trabalho está tão fragilizada, depois da derrota na lei laboral, depois do que eu considero que também foi uma derrota na PSU, que é praticamente impossível ter qualquer condição política para uma luta mais difícil ainda do que estas duas, que é a reforma da Segurança Social, ou a semi-privatização da Segurança Social. Nas duas prioridades deste governo, Serviço Nacional de Saúde e Habitação, que seriam as prioridades, não é do governo, as duas prioridades do país neste momento, o falhanço foi colossal. No Serviço Nacional de Saúde, as listas de esperas aumentaram, temos menos cirurgias. Na habitação 2025 tivemos um aumento dos preços de 17,6%, o maior desde que é medido, desde que isto é medido. Os incentivos fiscais, que eram a bala de prata, de uma razoável incompetência para alguém achar que poderiam ser a bala de prata para a questão da habitação, limitou-se a estimular a procura. Portanto, aqui a falha é colossal. Onde a falha menos esperada, se calhar, também está a acontecer agora é na economia. O PSD, tal como o Partido Socialista, viveu pendurado nos resultados da economia que têm pouco a ver com escolhas governativas, já o digo isto há muito tempo. Mas viveram pendurados, resultava daí a força. Miranda Sarmento tinha dito, antes das primeiras eleições, que era fácil crescer mais do que 3%, e construiu toda a política fiscal com base nesta ilusão, talvez acreditando mesmo, é possível que acreditem mesmo que baixar o IRC tenha este efeito na economia. Eu custa-me acreditar que acreditem, mas provavelmente acreditam. As previsões dizem, e não é só por causa da guerra do Irão, porque o governo anterior teve a guerra da Ucrânia e a Covid, as previsões demonstram que nós vamos assistir a um momento de baixa, a um planalto, pelo menos a um planalto económico, que as dificuldades que estão a ser postas à imigração podem piorar mais um bocado. Temos o déficit à espreita, sem que esse déficit corresponda, porque eu não tenho, ao contrário do Partido Socialista e do PSD, um discurso sobre o déficit como se fosse uma religião, mas sem que o investimento público, o investimento nos serviços públicos justifique este déficit, e ela é muito mais causada, provavelmente, por políticas fiscais regressivas que não tiveram qualquer efeito na economia. Portanto, o governo falhou nas duas urgências, falhou nas crises não previstas, como o apagão ou as tempestades. Não parece ter qualquer destino neste momento. Ainda só vamos no primeiro ano deste novo governo, ainda faltam 4 e temos um governo que se percebe que está completamente perdido. O nível de desgaste interno dentro do próprio governo eleitoral é absolutamente anormal para um partido que está no poder há 2 anos. É absolutamente anormal. Não me lembro, tirando Santana Lopes, que tinha uma capacidade de se desgastar ao minuto, não me lembro de algum caso semelhante a estes. E Santana Lopes foi para o governo em situações completamente diferentes, sem ter sido eleito, etc. Portanto, entrou ele próprio já desgastado. Deixo para o futuro a seguir, para a seguir. Agora, a grande questão que se levanta é que, mesmo que o Partido Socialista vença nas próximas eleições, nós temos uma maioria de direita com o PSD que estará ainda mais pressionado pelo Chega, e não há esquerda além do Partido, não há uma esquerda além do Partido Socialista
que reequilibre neste momento este desequilíbrio para a direita e tenha condições de reconquistar voto ao Chega. Por isso, na realidade, eu acho que este governo está precocemente maduro, mas a situação política fora do governo, não. Obrigado, Daniel. Então, se calhar numa segunda fase lá iremos às respostas possíveis e quem será capaz de as corporizar. Antes de passar ao José Soeiro, só recordar que quem quiser fazer perguntas ou comentários tem aqui o chat disponível para o efeito. E bom, e o José Soeiro, portanto, a pergunta é a mesma. O Daniel dizia agora que o governo está perdido e então é por estar perdido que está assim com estes sinais de exuberância, com estas afirmações de grande contentamento. O que é que se passa, na tua opinião? Boa tarde Explica? a O que é que todos e a explica todas. isto? Então, eu queria começar por convergir sobre um diagnóstico relativamente ao modo como o governo tem agido, isto é, o governo adotou a agenda da extrema-direita sobre os temas da imigração, a narrativa da bandalheira nesse tópico, multiplicou as chamadas guerras culturais, letrãs, bandeira, arco-íris, ou seja, com consequências muito concretas na vida das pessoas e das pessoas que são diretamente afetadas por essas leis, e lançando temas completamente absurdos, ridículos, irrelevantes, mas no que é essencial, modelo económico, política salarial, relações de trabalho, habitação, saúde, pobreza, desigualdades, o governo não resolveu nenhum problema e não apresentou nenhuma solução para esses problemas. E mais grave do que isso, acho que tem contribuído não apenas para essa intoxicação do debate público com a agenda e os termos do debate da extrema-direita, mas tem contribuído para a instalação de uma certa normalização de um sentimento de que em questões fundamentais, na habitação, na saúde, no calor extremo, o Estado não vai proteger, quer dizer, um certo descrédito da ideia de uma comunidade política solidária em momentos de aflição e do Estado como uma fonte, do Estado, das políticas públicas, como uma fonte de segurança existencial, material, e isso obviamente contribui para descredibilizar a própria relação com a democracia. Já foi dito, mas vale a pena lembrar, habitação só piorou. Estão identificadas nas estratégias locais de habitação mais de 140 mil situações de habitação indigna, mas isto obviamente está subcontabilizado. A média nacional do preço da habitação que é comprada atingiu recordes e muito mais em grandes cidades como Porto e Lisboa. Na Grande Lisboa, o valor médio das casas que foram compradas, o valor médio é de 422 mil euros. Na saúde, como o Daniel também já referiu, e a Alexandra, o ano passado terminou com mais de 1 milhão de pessoas à espera de consultas da especialidade, o que significou um aumento de cerca de 14% face ao ano anterior. Listas de espera para cirurgias que aumentaram também, tempo de resposta garantida também aumentou, ou seja, há uma degradação do acesso aos cuidados de saúde, e a Ministra tem o desplante de vir, agora a propósito da revisão dos números da população, dos residentes, vir, digamos, sugerir que a responsabilidade será de quem chegou, os imigrantes. A nível da pobreza também, ou seja, nós temos um risco de pobreza que andará à volta dos 15,5%, já foi mais alto, mas se nós recorrermos, por exemplo, a outro tipo de indicadores que juntam o risco de pobreza com as condições materiais de existência marcadas pela privação extrema, que é um outro índice que também pode ser utilizado, nós vamos para os 20%, e no campo do trabalho, claro, que é absolutamente central, nós continuamos a ter um modelo completamente baseado na mão de obra barata, turismo, alojamento, restauração, serviços pouco qualificados, nenhuma estratégia de qualificação. O governo fala dos aumentos nominais de 5% ou 5,5% do salário no ano passado, mas nós sabemos que os aumentos reais são bastante abaixo disso,
mesmo com a inflação calculada como ela é, e nós sabemos que há problemas no modo como a inflação é calculada, isso será o objeto de uma outra iniciativa da causa pública, mas, por exemplo, a não contabilização do impacto da habitação nessa taxa da inflação, no modo como se calcula o que é o salário real, a multiplicação de situações no fundo, de tempo de trabalho que não é remunerado, horas extras não pagas, trabalho informal, não pagamento de contribuições para a segurança social, etc. Somando-se a isso, a todas essas formas de não pagamento do trabalho, a tentativa que o governo fez, até ver mitigada, pelo menos, de impor a generalização do trabalho coercivo como contrapartida das prestações sociais. No emprego jovem, apesar de haver uma taxa de emprego grande entre os jovens, comparando com a Europa, com outros países da União Europeia, uma grande percentagem de precariedade, quase 40% dos jovens com contratos precários entre os 25 e os 29 anos. Ou seja, sobre estes aspectos fundamentais, o país está obviamente pior. E sobre este campo, por exemplo, no campo concreto do trabalho, nós percebemos que, de facto, a direita tem uma estratégia, este governo tem uma estratégia. E a estratégia é combinar a acentuação da exploração do trabalho com o trabalho não pago e com a expropriação de trabalho de pessoas que são privadas de direitos de cidadania, seja porque são imigrantes e estão à procura, à espera do seu estatuto de residência, da sua autorização de residência, dos seus documentos, seja porque são beneficiários das prestações sociais e, portanto, deviam era trabalhar sem salário e sem contrato, seja porque são trabalhadores uberizados e, portanto, não devem ter acesso à proteção laboral. E a direita tem um plano para este domínio. Felizmente, e esta é a segunda nota, a derrota do pacote laboral foi uma interrupção da concretização desse plano e eu acho que é mesmo muito de valorizar. Acho que é muito de valorizar porque nos dá, apesar de tudo, alguns sinais importantes. Primeiro, a possibilidade de nós termos maiorias sociais, neste caso de resistência, de oposição a esta estratégia, a este plano, mesmo quando há maiorias parlamentares e políticas adversas, ou partidárias, digamos assim, ou seja, Daniel dizia, não há 2/3 de direita no país, ou seja, é possível haver maiorias sociais no país que são, digamos que são um contraponto à esmagadora maioria que a direita e a extrema-direita têm, a direita do governo e a extrema-direita têm no Parlamento. E acho que nós devemos valorizar muito essa derrota e aquilo que foi feito, apesar de tudo. Ou seja, a capacidade de intervenção do movimento sindical, a pedagogia que foi feita, a batalha da opinião pública que mobilizou muita gente para desvelar os efeitos do que estava em cima da mesa, a boa comunicação que foi feita sobre este tópico por sindicatos, por influenciadores, como agora se diz, por gente que tem acesso ao espaço público, pelos partidos políticos. Ou seja, nós conseguimos, neste tópico, porque é uma coisa que as pessoas sabem da sua própria experiência, conseguimos criar uma hegemonia que fez com que ganhássemos a batalha da opinião pública contra o pacote laboral ou sobre o significado da proposta que estava em cima da mesa e porque foi possível fazer uma convergência de um amplo campo maioritário de oposição a esse pacote laboral. Agora, evidentemente que o chumbo da lei laboral não faz imediatamente uma alternativa e por isso eu acho que para lá do diagnóstico, eu sei que teremos uma segunda parte, mas para lá do diagnóstico que nós fazemos sobre a radicalização da direita por via da adoção dos termos do debate da extrema-direita em inúmeros tópicos. A radicalização das propostas no campo de trabalho, isso era evidente, não vou agora aprofundar, mas a proposta que a ministra apresentou, que o governo apresentou, era uma proposta de uma enorme violência do ponto de vista do desequilíbrio das relações de trabalho e digamos, do ajuste de contas em relação a alguns progressos que tinha havido. Mas a questão é o que é que nós podemos fazer, e eu, sem dar a resposta a isso, obviamente, mas nos 2 minutos que mais ou menos que me restam dentro dos 10, que acho que era o que nos tinham proposto, eu queria só dizer o seguinte, eu acho que nós temos em Portugal, e acho que não podemos olhar para a situação política sem olhar para a relação de forças e a capacidade de mobilização, os movimentos sociais.
Ou seja, nós precisamos de construir uma relação de forças e uma organização autónoma mais capaz. Ela não resolve tudo, mas é essencial para qualquer alternativa. Nós em Portugal temos bons momentos, alguma capacidade de termos grandes momentos de contestação, temos menos capacidade de termos movimentos continuados, com continuidade, com autonomia em áreas fundamentais, na habitação. Claro, o movimento sindical acho que revelou a capacidade de resistência, de pedagogia. Também que, apesar de ter um poder associativo enfraquecido por todas as dificuldades com que os sindicatos se confrontam, que resultam de múltiplos fatores, da individuação das relações de trabalho, a precarização, as leis que retiram poder aos sindicatos, as dificuldades também dos próprios sindicatos a adotarem estratégias para lidarem com isto, mas mostrou que, apesar de tudo, o poder societal e político do movimento sindical continua a ser muito superior ao seu poder organizacional, associativo, e isso é um ponto muito importante. E, para além desta questão da relação de forças e de pensarmos também como é que nós podemos multiplicar o conflito social e desequilibrar a partir daí a maioria política que neste momento existe, ou, enfim, a maioria parlamentar que existe, como é que nós podemos ir construindo uma oposição ao governo que tenha uma coerência estratégica, digamos assim, que seja substantiva, que mostre um contraste de projeto, que seja política no sentido forte, ou seja, que não seja apenas mostrar que há uma outra forma de administrar normalmente as coisas, ou seja, que se coloque no campo de uma alternativa, não de ser uma oposição de confiança para o Bloco no poder, mas de ser, digamos, uma alternativa de confiança para quem sente que a sua vida está mal. E acho que aí o que haveria que pensar, obviamente que eu não trago aqui nenhuma resposta no bolso, mas é o que é que nós podemos ter de propostas mobilizadoras que possam ser mobilizadoras desta maioria social. O que é que nós podemos ter que não seja apenas resistência, ou seja, claro, defender o Serviço Nacional de Saúde, mas como é que melhoramos o Serviço Nacional de Saúde? Defender a Constituição e o Estado Social, mas como é que nós temos novos braços do Estado Social que não estão previstos na Constituição, como serviços públicos, estou a falar, por exemplo, da questão dos cuidados, de um Serviço Nacional de Cuidados, ou enquanto se a fórmula que se quiser, mas são áreas inteiras de necessidades novas que as pessoas, novas ou que agora são mais prementes, que as pessoas sentem, em relação aos quais não há uma resposta que seja mobilizadora e que abra caminho. E eu acho, e para terminar, que nós podemos, mesmo com esta maioria parlamentar, política, extremamente adversa, e tirando as lições, ou enfim, aproveitando o embalo, apesar de tudo, da vitória da derrota do pacote laboral, eu acho que nós podemos ter outras vitórias onde haja maiorias sociais que possam impor determinados temas como incontornáveis. No campo do trabalho, que é o que eu conheço melhor, a questão dos trabalhadores por turnos. Toda a gente fala dos trabalhadores por turnos, o próprio Chega tentou-se apropriar dessa bandeira. Não há uma maioria no país para responder a este problema. Ou a questão do calor extremo. Temos vindo a discutir pelas situações que existe, pelas próprias temperaturas, uma discussão que foi feita em França o ano passado, um decreto, em Espanha tem uma nova lei, os sindicatos estão a discutir, a incluir, a integrar na contratação coletiva a resposta às situações do stress térmico, do calor extremo, das alterações climáticas. É um campo importantíssimo de resposta, um campo novo, ou outros, enfim, só para dar dois exemplos que acho que seriam importantes, e procurando juntar, e mesmo para terminar, procurando juntar uma perspectiva estratégica, obviamente, procurando juntar, digamos, procurando juntar um programa também de resposta no presente, de resposta na conjuntura, de propostas que sejam mobilizadoras dessa maioria, e procurando juntar a essas duas preocupações também uma outra dimensão, que é uma parte constitutiva, acho eu, da alma da esquerda, que é nós construirmos alternativas e espaços de autonomia em relação aos algoritmos e às redes sociais, de autonomia em relação ao Estado e ao mercado, que sejam espaços em que nós construímos uma força, seja por movimentos, associações, enfim, espaços como estes, espaços de debate, multiplicação de pequenas e grandes iniciativas locais e nacionais, que deem robustez, que deem força política a um campo
e a uma alternativa. O Paulo Marques, o Rui Branco e outros, num livro recente que fizeram comparando as alterações em Espanha e em Portugal à lei laboral, uma das coisas que mostraram é que quando nós analisamos o que é que foi feito do ponto de vista da lei laboral, faz muita diferença, não apenas a composição parlamentar, mas o bloco social que é capaz de sustentar ou de lutar por certas mudanças. E, portanto, eu acho que aqui essa questão é também uma questão absolutamente fundamental. Como é que nós construímos um bloco social que tenha um contraste absoluto com a orientação deste governo e que tenha um horizonte estratégico diferente da gestão do que nós temos. Mas isto, claro, é uma daquelas perguntas para muitos milhões de euros. Verdade. Perguntas com respostas difíceis, se é que temos resposta para elas. Vamos, nesta segunda parte, sim, teremos cerca de mais meia hora, talvez do webinar. Nesta segunda parte era bom se conseguíssemos dar resposta a estas perguntas que vocês foram colocando. O Daniel falava de que não há uma maioria de 2/3 à direita e tudo mostra que não. A Alexandra referia a estratégia de crispação que a direita foi aplicando como uma forma também de separação de águas e no fundo, de procurar hegemonia no plano da disputa política. O José Soeiro agora acabava de falar das maiorias sociais que é possível construir e daquilo que podem ser temas até agregadores. Provavelmente, na rentrée, já daqui a pouco tempo, teremos toda a discussão e todo o debate mediático em torno do Orçamento de Estado e, portanto, de como é que vão posicionar-se os partidos, a pressão sobre o Partido Socialista para que viabilize um orçamento, enfim, talvez possam também, sobre isto, dar aqui as vossas opiniões e tentar focar em que é que podemos, designadamente, como é que podem associações cívicas, como a causa pública, contribuir para aproximações nos diferentes campos da esquerda e para temas ou campanhas ou matérias que possam, de alguma maneira, ser agregadoras. A propósito disso, temos aqui alguns comentários e, por exemplo, o Raul refere o movimento estudantil como um exemplo daquilo que poderia... que se esperava pudesse dar uma resposta agregada e dá o exemplo até durante o período da Troika, o que foi feito. Ainda acho que foi ontem ou anteontem, vimos alguns estudantes a reclamar junto do Ministro, não sei se foi uma coisa muito ou não organizada, o Ministro virou-lhes as costas a propósito deste fantástico tema das correções das provas, mas não vemos uma resposta em movimento e com significado. O Raul pede um comentário a esse respeito. Aqui o Manuel Pereira recorda que a primeira derrota forte da direita foi a eleição do Presidente da República. Vocês não fizeram referência ao Presidente da República, talvez possamos nesta ronda dizer alguma coisa a esse respeito, de que é que o Presidente, que já exerceu o poder de direito de veto, possa ser relevante nesta matéria. A Carla Oliveira também fez aqui 2 comentários, um deles quanto àquilo que as sondagens vão mostrando, mas com um grande equilíbrio entre PSD e PS, com alguma vantagem do PS, mas com os restantes partidos à esquerda a continuarem com muito pouco significado eleitoral. É um tema, obviamente, que nos preocupa a todos, certamente, também. E o Pedro Castanho fez aqui um comentário também a propósito de uma referência do Daniel, quando dá até o exemplo de Milei, sobre a relação entre autoritarismo e liberalismo, recordando que o fascismo está mais presente por cá do que há 2 anos imaginávamos, e o que é que isto pode significar, que crescimento é, no fundo, possível
recear, imaginar e como contrariar. O Nuno tinha feito aqui um primeiro comentário, é dirigido ao Sandro Leitão, mas no fundo tem a ver com como é que os diferentes governos, designadamente socialistas, das políticas que seguiram relativamente ao SNS, ao Sandro se entender, comentará. Portanto, eu passava agora a palavra, então, de novo, ao Sandro Leitão, seguindo a mesma ordem, para falar sobre isto. Muito bem, obrigada. Então, pegando em algumas das questões e também alguns aspectos que não falei na primeira vez e que também foram suscitados pelas intervenções do Daniel Oliveira e do José Soeiro, dizer três ou quatro coisas. A primeira é que eu acho que uma das coisas que, por todo, há aqui uma lógica que nós não falámos, mas eu acho que há também uma explicação de contexto internacional, não é? A extrema-direita em Portugal até cresceu mais tarde, mas muito depressa, e há aqui uma lógica de contexto internacional muito pesada e que, em grande parte, também passa por uma erosão da própria ideia de democracia neste sentido. A ideia muito afunilada de que democracia é votar. Claro que democracia é votar, mas a democracia não é só votar. A democracia é igualdade de armas, é acesso igual à comunicação, à informação, e aí eu não posso deixar de referir, embora desse um tema sozinho, a questão dos algoritmos. O Zé falou da questão de nos libertarmos, o algoritmo e as redes sociais. Eu, uma vez, num dos podcasts do Daniel Oliveira, ouvi-o fazer a pergunta, creio que foi à Joana de Sá, sobre se de facto a esquerda, e eu cito muitas vezes esta pergunta e a resposta. Que é verdade que a esquerda tem menos jeito para trabalhar com os algoritmos e com as redes, ou há de facto alguma coisa nessas realidades que a enviesam para a direita, que favorecem a direita? E a resposta está muito. Não digo que não haja alguma falta de jeito, não sei, não vou entrar por aí, mas de facto o algoritmo, pelo tempo, pela forma como está construído, por quem o constrói, não podemos esquecer quem são os grandes magnatas das redes sociais. O algoritmo enviesa para o simplismo, para as respostas simplistas e populistas e até muitas vezes para as respostas agressivas e disruptivas, para usar um grande eufemismo, porque estamos a falar de coisas muito piores do que disrupção. E, portanto, acaba por também, às vezes, às vezes não, é um domínio onde, podendo, eu acho, a esquerda fazer melhor, o viés é muito difícil de combater porque ideias de 30 segundos ganham a ideias de 3 minutos só porque são mais curtas e porque dizem coisas mais. E, portanto, acho que esse é um dos pontos. Depois queria dizer que há uma coisa que me tem feito pensar muito, muito, até por razões pessoais, e que eu repito muitas vezes, e que até gostava de, que é. Eu às vezes olho até para as sondagens, e houve aqui alguém que falou das sondagens, nas perguntas, e até para as sondagens, e dá-me ideia, às vezes, que as pessoas, os eleitores querem radicalismo à direita e moderação à esquerda. Revêem-se largamente, embora seja verdade aquela nota que o Daniel deu, que eu também concordo, o PSD não está a ler bem os seus próprios eleitores, que deram a vitória a António José Seguro, que se sentem mais próximos do PS e até de uma esquerda à esquerda do PS do que do Chega, portanto acho que essa leitura não está a ser bem feita, mas a verdade é que, concordando eu que não há 2/3 de pessoas de direita, há hoje 2/3 de mandatos à direita na Assembleia da República. Portanto, há claramente uma certa tom de radicalização à direita e, aparentemente, as pessoas à esquerda que preferem que a esquerda seja moderada, construtiva, enfim, e daí eu concordo com o Daniel dizer que o único oquismo neste momento há é mesmo um oquismo de direita. E isso a mim, eu estou a lançar mais a questão, é o que me parece, tenho, enfim, não sei porque que é assim, porque aquilo que nós verificamos é que nós temos uma sociedade cada vez mais desigual, uma sociedade cada vez mais radicalizada e polarizada, até com relaivos de agressividade, como vemos, por exemplo, no Parlamento e que depois vem cá para fora. Temos, o Rogério falou de termos o orçamento, mas temos a seguir, ao que parece, uma revisão constitucional prometida, não é? Em que o PSD, é verdade que foi antes do pacote laboral, mas o PSD já terá feito, pelo menos, já fez, não é? Terá feito, já fez
pelo menos para o seu timing, para o seu momento, um acordo com o Chega. Não quer dizer que faça para o conteúdo, mas confesso que é o que neste momento me preocupa mais, porque a Constituição é em muitas partes uma garantia de que, como aqui alguém pergunta, o que é que pode acontecer mais de pior, de perda de direitos, a Constituição é uma garantia que não se vá mais longe, já foi, tem sido sistematicamente pelas situações de fiscalização da constitucionalidade e, portanto, essa garantia é uma das garantias para que isto não resvale ainda mais. E eu acho que, por exemplo, como é perguntado em matéria, por exemplo, de direitos de igualdade de género, eu acho que podemos resvalar ainda muito mais e, portanto, se houver uma revisão da Constitucional feita à direita, isso é uma ruptura constitucional que eu acho que nos vai convocar a todos de uma maneira muito, muito forte. Portanto, eu acho que no futuro, não queria deixar sem resposta a pergunta que é feita sobre o SNS. Eu não acho que seja rigorosamente justa a análise a pergunta tal como está formulada. É verdade que, falando das ULS, tipo, se elas foram criadas na legislação por um governo do Partido Socialista, é também verdade que não foram nunca implementados pelo governo socialista e que a última lei de bases da saúde, que ainda está em vigor, não sei durante mais quanto tempo, é uma lei de bases claramente não tem uma visão liberal ou do Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário. Portanto, acho que, e que estaria em curso, ou estava em curso, uma reestruturação, que foi completamente abortada, e portanto acho que... E depois, enfim, em matéria, por exemplo, de educação, o que o último governo do Partido Socialista fez foi claramente uma agenda muito afirmativa por uma educação pública, por um fomento da educação pública em várias dimensões. Mas, de qualquer forma, portanto, para não me alongar muito mais, o que eu queria dizer de futuro, eu acho que é muito importante que os movimentos sociais tenham vitórias. E por isso é que o pacote laboral foi tão importante. Outro dia alguém me chamava a atenção que, por exemplo, em Lisboa, o facto de 50 mil pessoas terem feito uma petição para que não se cortassem os jacarandás, eles foram na mesma cortados, é um efeito muito desmobilizador. Ou seja, quando as pessoas se motivam em torno de alguma coisa e isso não tem efeito, isso desmotiva, mas também o contrário é verdade. E este movimento social muito sindical, mas não só, do qual a própria causa pública teve a sua contribuição, demonstra que isso ainda tem peso e eu acho que é muito importante ter outros ganhos de causa assim, porque isso vai criando uma motivação. Por outro lado, e por falar em estudantes, há uma grande vontade de participar da parte dos jovens. Simplesmente, e do outro dia eu e o Rogério falávamos com uma pessoa sobre isso, simplesmente não estão, se calhar, tão vocacionados para a intervenção política ou partidária, mas para uma intervenção de outro tipo. E por isso é importante que, seja nas organizações estudantis, seja em associações cívicas, como a Causa Pública ou outras, enfim, dos vários movimentos diferentes, que se chamem os jovens porque os jovens têm vontade de participar, não têm, às vezes, é uma capacidade de se organizar para institucionalizar, ainda que minimamente, essa participação. E por isso as organizações estudantis podem fornecer também essa mobilização. Fiquei muito interessada nestas propostas mobilizadoras do novo Estado Social, o cuidado, a economia do cuidado, os serviços do cuidado com o envelhecimento é um dos pontos, o ambiente poderá ser outro, a habitação eternamente, que estamos com um problema cada vez pior em matéria de habitação. Portanto, acho que construir essas propostas é importante e ser, se calhar, um bocadinho criativos. Enfim, aqui um bocadinho de forma um bocado anárquica, peço desculpa por isso, fui tentando bater mais ou menos em alguns dos pontos que foram suscitados. Obrigada. Muito bem, Alexandra, muito obrigado. Então passo ao Daniel. A Alexandra introduziu aqui um tópico relevantíssimo, este da revisão constitucional e dos perigos que aí estão ao virar da esquina, realmente depois daquilo que foi o acordo já mais que evidente entre o PSD e o Chega quanto ao modus faciente do processo. Será que este seria um tema capaz de agregar muita gente em banda larga no campo progressista, democrático? Faz algum sentido, Daniel? Mas, além disso, comenta, por favor, o resto.
Daniel, o micro. Não estou a dizer que não acho que não faça sentido, mas acho que não é capaz de mobilizar o que é, ou seja, se a esquerda e os democratas em geral, não é só a esquerda, querem evitar uma revisão constitucional radical de uma direita que está bastante radicalizada e divorciada, aliás, dos valores constitucionais, ao contrário também, segundo o último estudo de opinião que saiu, penso que do ISCTE, ao contrário dos portugueses, da esmagadora maioria dos portugueses, a maneira de o impedir é fragilizar o governo até lá. Eu não acho que a revisão constitucional seja um assunto que mobiliza o povo. A revisão constitucional desta natureza não acontecerá se o governo estiver de tal forma fragilizado que não possa comprar essa guerra. Um bocado como a segurança social, mas não a segurança social, pelo contrário, é uma coisa que mobiliza bastante as pessoas. Portanto, para evitar que isso aconteça, é preciso que a oposição de esquerda, naturalmente, consiga fragilizar o governo. Eu devo dizer que eu, apesar de fazer um balanço muitíssimo positivo do que aconteceu em relação à lei laboral, teria algum cuidado, porque o sindicalismo conseguiu dar provas quase para além da sua força, mas também foi muito evidente a sua fragilidade e até a sua divisão na reta da meta, não é? Que, o que obriga, ou seja, os sindicatos conseguiram cumprir a sua função, mas nós percebemos que conseguiram cumprir em enorme esforço e muito mais frágeis do que estavam. Não precisamos andar muito mais para trás, do que estavam há 10 anos, não é há 30 ou há 40. Não é? Há uma questão fundamental, eu acho que para a resistência é preciso haver sentimento de alternativa. As pessoas têm dificuldade a resistir, até um bocadinho como disse a Alexandra, quando a resistência parece levar a uma derrota crónica. Portanto, não só precisam de vitórias, como precisam da sensação que há um momento em que de alguma forma vão parar de resistir, por assim dizer, vão conquistar. Eu compreendo agora do ponto de vista um pouco mais político ou partidário, e vou tentar passar por alguns dos assuntos que foram referidos, que a oposição à esquerda terá caminhos diferentes para fazer. Eu não me repugna que o Partido Socialista se concentre em recuperar os votos do PSD ao centro e que o PSD está a desbaratar ao centro. Não me repugna essa ideia. Compreendo que com esta maioria de 2/3 e com Chega a baralhar as contas, o Partido Socialista faça esse caminho. E é por isso que eu tenho defendido que não é o Partido Socialista que pode desatar este nó. O Partido Socialista pode ganhar as eleições. As sondagens até indicam que provavelmente as ganharia. Claro que vale o que vale, porque depois a forma como as crises acontecem não é indiferente, que depois o drama era o dia seguinte. Provavelmente teria que ter a mesma estratégia que o PSD teve, que é esperar que viesse uma crise para mudar, e como se viu que o PSD não resultou, não é? Portanto, nós podemos estar aqui, enquanto estivermos, a questão é se a esquerda consegue recuperar os votos que perdeu para o Chega. Esse é que é o debate. E eu acho que o Partido Socialista terá muita dificuldade em cumprir essa função. Diria mesmo que é talvez o partido que tem mais dificuldade em cumprir essa função. E, portanto, por isso é que eu digo que a esquerda à esquerda do Partido Socialista é que é, neste momento, o verdadeiro problema. Porque ela pode, por natureza, né? Os partidos têm naturezas diferentes, os espaços políticos têm naturezas diferentes. Quando a Alexandra diz, e com razão, que se pede moderação à esquerda, não sei se pede moderação à esquerda, pede-se moderação ao Partido Socialista. Que é isso que se espera do Partido Socialista. Não sei se é o conjunto da esquerda, se calhar é esse o problema. É que a esquerda ficou afunilada no partido a quem se pede moderação. E isto desequilibra a balança, porque significa que temos movimentos fortemente radicalizados à direita, um partido moderado no centro-esquerda, e depois um vazio. E eu acho, recordo, a geringonça só aconteceu porque o Partido Socialista e o PCP, e eu não estou a defender uma nova geringonça, não é disso que estou a falar, mas que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tiveram juntos 18% ou quase 20%. Foi por isso que ela aconteceu. Foi por isso que tivemos, pelo menos durante 2 anos, um governo mais à esquerda em muitos anos. Não foi porque o Partido Socialista teve uma repentina viragem à esquerda. Portanto, a questão tem a ver com os equilíbrios e tem a ver com o que acontece com as forças à esquerda, e eu estou a falar só de partidos, mas não estou só a falar de partidos. Estou a falar de partidos, capacidade de protesto, etc. Essa energia de protesto tem que falar aos abandonados.
que foram os eleitores que a esquerda mobilizou. Reparem, depois da Troika, o Partido Socialista não teve um grande resultado. Bem, até perdeu as eleições. Bem, nos lembramos. O que desequilibrou foi a capacidade não foi a moderação do Partido Socialista, por assim dizer. Foi a capacidade dos dois partidos à esquerda do Partido Socialista e dos movimentos sociais durante a Troika falarem para as pessoas que estavam zangadas, que se sentiam abandonadas e, portanto, foi isso que conseguiu fazer a oposição nas ruas, muito mais do que no Parlamento e nas instituições, e conseguiu traduzir em votos suficientes para que a esquerda tivesse maioria. Não foi a moderação do Partido Socialista. Portanto, é preciso que esta esquerda recupere um eleitorado que eu acho que é seu. Eu já o disse. O eleitorado de esquerda não é... Eu não estou a dizer que a esquerda deve deixar de ser, quero ser bem compreendido. Não é cosmopolita, tolerante, não é isso que distingue a esquerda da direita. É e não é, como a direita é e não é. Há pessoas homofóbicas de esquerda e de direita, há pessoas racistas de esquerda e de direita, etc, etc. Eu sei que isto é polémico de dizer, mas é assim e acho que sempre foi assim. O que fez com que a esquerda consiga recuperar essa capacidade de falar para os abandonados são os serviços públicos, a economia, o trabalho, que ela tem conseguido voltar a pôr no centro. Aliás, a esquerda dominou o debate político durante o pacote laboral, porque isso voltou a estar no centro do debate. Isso voltou a estar no centro do debate. E não foi porque foi muito moderada, muito responsável, porque nem acho que tenha sido porque teve muito tempo a negociar com o governo estes temas, foi porque é um tema que diz às pessoas, portanto, não é preciso radicalizá-las, elas veem a vida delas. E não é. Eu próprio já disse muitas vezes coisas parecidas, dizer que, como disse a Alexandra, e eu não discordo completamente, que eles conseguem dizer coisas num minuto, a direita consegue dizer coisas num minuto. Por exemplo, a iniciativa liberal defende as coisas mais, como é que é de dizer, mais contra-intuitivas que existem. As mais contra-intuitivas que podem existir. Não é fácil de explicar num minuto que se eu tiver menos direitos vou ganhar mais. Não é? É uma coisa bastante difícil de explicar, aliás. Eu diria mesmo impossível de explicar. O problema é que eu acho que a esquerda deixou de ter medo, eu agora me incluo, porque já estou a falar há bastante mais do que isso, em dizer coisas que cabem num minuto. Porque é isso. Porque acha que a diferença entre a direita e a esquerda é ser demagógica, uma ser demagógica e a outra. Não é essa a diferença entre a esquerda e a direita. A direita é capaz de ser demagógica, a esquerda também é. Não estou a defender que o deve ser, mas não é essa a distinção. A superioridade da esquerda não é intelectual. Não é essa a sua superioridade. Do meu ponto de vista, é, se quisermos, política, é social, não é intelectual. Não é só o algoritmo, já agora fazer que são à parte, que é muito importante, é o próprio meio que facilita o ódio como motor político. Não é que os algoritmos sejam de direita. Os algoritmos vivem bem, alimentam-se do ódio e ele é, evidentemente, favorece, não é a direita no seu conjunto, favorece a extrema-direita. Mas mesmo assim, nós vemos nos Estados Unidos, estamos a assistir nos Estados Unidos, candidatos e candidatos e candidatos a ganhar de esquerda do Partido Democrata, a ganhar eleições com o algoritmo aí presente. E, portanto, porque conseguiram, claro que não vou fazer paralelos, são realidades completamente diferentes, mas o algoritmo está lá, é isso que eu estou a dizer. Não é? Portanto, eu não estou certo que as pessoas queiram moderação da esquerda. Estou certo que elas não querem na esquerda o estilo da extrema-direita. São coisas diferentes. Estou certo que as pessoas não esperam, e se olharmos mais uma vez os candidatos democratas mais à esquerda nos Estados Unidos, têm um estilo que não tem nada a ver com o da extrema-direita. Não é o estilo do ódio, não é o estilo da raiva, mas não são. Mas isso não se mistura com maior moderação ao radicalismo. Eu acho que, pelo contrário, as pessoas. Eu acho que se há um problema que a esquerda tem, agora não estou a falar de toda a esquerda, é que ela passou a apresentar-se como defensora do sistema. Como defensora daquilo que tínhamos até agora, e o que temos a dizer é eles estão a ameaçar que nós conseguimos. E eu acho que enquanto não der a volta a isto, não conseguirá falar com as pessoas que se sentem defraudadas pelo sistema. Não conseguirá. Porque
pretende ser pedagógica quando deve mobilizá-las, que são coisas diferentes. Por fim, penso só, só uma parte por falar. Eu falei da eleição do António José Seguro e falei das eleições do Presidente da República. Não falei do Presidente da República e peço desculpa, não tenho grandes coisas positivas para dizer até agora. Porque se é verdade que vetou esse assunto absolutamente central para o país, que é a história das bandeiras, a verdade é que durante 2 meses pressionou a UGT para chegar a um acordo para um pacote laboral inaceitável, fragilizando o movimento sindical. Isso não retira, não me arrependo por um segundo de ter votado em António José Seguro, acho que fiz o que devia ter feito. Dizer que não poria aí grande parte das minhas fichas, mas isso sou eu. Muito bem, então aproximamos do fim. Obrigado, Daniel. José Soeiro, talvez para além daquilo que era o desafio para esta segunda ronda, sobre como construir as maiorias sociais, o que é que podemos esperar do futuro como possibilidades de resposta àquilo que antecipamos sejam as políticas de governo e as opções sobre os temas mais relevantes. Há aqui um pedido de comentário, que se quiseres já agora, a propósito dos recursos da RTP, a pressão sobre a Lusa, a alteração dos estatutos da Lusa e o desmantelamento do Serviço Público de Mídia. É assim que o comentário está feito. Se Sim. puderes pronunciar. Estão a ouvir bem? Agradeço. Eu posso ir a essa pergunta, mas queria antes Sim. comentar também algumas outras coisas. No processo da discussão do pacote laboral, o Chega agarrou-se, vocês lembraram-se, a 2 propostas. Uma, a questão da reforma aos 40 anos de descontos, direito à reforma por inteiro com 40 anos de descontos, e os trabalhadores por turnos, que são, neste momento, mais de 1 milhão de trabalhadores, provavelmente bastante mais de 1 milhão de trabalhadores por turnos em Portugal, ou seja, 1/5 da classe trabalhadora com esses regimes de trabalho, provavelmente mais, eu diria mais próximo de 1/4, em setores cada vez mais diversos, porque vai não só dos setores tradicionais, a energia, os transportes, claro, a saúde, serviços que têm continuidade, determinadas indústrias, mas cada vez mais em todo tipo de indústrias, no comércio, nos serviços. E a questão dos 40 anos de desconto, de reforma aos 40 anos de descontos, que tem também a ver com as condições de trabalho. Ou seja, para quem é que a reforma aos 40 anos de descontos é importante? É para quem tem trabalhos penosos, para quem tem trabalhos que destroem a saúde, trabalhos que arrasam, que rebentam com as pessoas. Ou seja, os 2 temas a que se agarrou nesse processo são 2 temas que falam a um eleitorado e a uma base social que tem que ser a base da esquerda, evidentemente. E eu acho que essa questão das condições de trabalho, essa questão, por exemplo, quando falamos do trabalho por turno, estamos a falar da regulação dos horários de trabalho, estamos a falar do tempo para estar com a família, estamos a falar do tempo de descanso, estamos a falar de saúde, estamos a falar de doenças, de exposição a doenças, estamos a falar de sono, ou seja, estamos a falar de coisas fundamentais que têm a ver com a vida das pessoas. Eu acho que tem que haver uma maioria social que seja capaz de responder a estas pessoas, que ela se deve construir, não, quer dizer, esse tipo de causas não devem ser da extrema-direita, eles devem emergir e impor-se a partir de baixo das articulações da esquerda sindical, social e política para dar confiança de que é possível ter vitórias nisso. Mas dei esse exemplo, como se poderia, quando falava há pouco da questão dos cuidados, é uma área de grande lacuna, onde eu acho que nós temos que fazer propostas que sejam, vou usar a expressão até por diálogo com o que o Daniel e a Alexandre disse, radicais. Radicais não quer dizer que sejam absurdas ou que não sejam sensatas, mas dizer, num contexto em que se está a fragilizar o Estado Social, dizer que tem que haver uma nova área de provisão pública e que essa nova área de provisão pública tem que pôr em causa um regime de cuidados que assenta na responsabilização das famílias e das mulheres dentro das famílias, ou na externalização para o setor privado não lucrativo. Isto implica uma mudança na concepção da resposta das políticas sociais e do Estado para esta. Isto são
Isto é um problema que diz respeito à maioria das pessoas, ou já disse, ou vai dizer a quase todas as pessoas, e em relação à qual nós temos que abrir um novo campo. Eu acho que nós podemos ser construtivos e até alegres, se quisermos usar o exemplo de Mamdani, sem sermos moderados no sentido de reduzirmos o campo de possibilidades da nossa ação e do nosso programa e daquilo que nós achamos. Ou seja, nós temos que fazer uma frente para proteger o regime democrático e, portanto, opormos-nos às mudanças na Constituição, mas temos que fazer propostas que ponham em causa o regime económico e, em certa medida, o regime o regime social, no modo como ele organiza, digamos, a exploração e as condições de vida que as pessoas sentem. Eu sei que é sempre tentador ir para exemplos externos e que se calhar cujas nuances nós não conhecemos, mas quando há poucos dias em Nova Iorque se anunciou o congelamento de rendas para mais de 1 milhão de inquilinos e quando essa decisão estava a ser tomada com uma multidão à porta, isto mostra, quer dizer, isto é uma proposta que obviamente os senhorios acharam inaceitáveis. Eu sei que em Portugal o debate está muito contaminado pela nossa história, pelo nosso passado. Mas no campo da habitação tem que haver respostas que sejam de um fôlego muito maior do que aquelas que têm existido. E aí nós temos falhado. Ou seja, nem ao nível local, Alexandre conhecerá muito melhor o processo, nem em Lisboa também houve um referendo, houve a recolha de milhares de assinaturas sobre a questão da regulação do alojamento local, ou seja, procurar abrir esses caminhos, e nós precisamos de medidas desse tipo que permitam falar a essas pessoas que se desligaram da esquerda e que eu acho que poderiam ser, digamos, ser chamadas a partir de coisas que sejam potentes, mobilizadoras, que tenham um alcance maioritário, que digam respeito às suas condições de vida. O movimento estudantil, e antes de alguém falava do movimento estudantil, e portanto, mas isto para dizer, eu acho que há uma diferença entre sermos construtivos, no sentido de termos essa vontade de criar movimentação, de juntar pessoas, de criar lutas com vocação maioritária e que digam respeito às condições de vida da maioria das pessoas e que tenham essa dimensão propositiva, programática, de alternativa, de horizonte, sem ficarmos tolhidos por esta ideia de que sempre temos que agir no campo de possibilidades que é colocado por um debate que está completamente, cuja hegemonia em muitos destes temas está completamente inclinada à direita. O movimento estudantil é uma das coisas que eu acho que é um dos temas que deveria merecer maior atenção à esquerda, porque o movimento estudantil é absolutamente fundamental para socializar gerações de pessoas do ponto de vista da sua formação política, da sua experiência, enfim, daquilo que pensam, do modo como leem o mundo, das experiências que têm, das experiências de associativismo, e eu acho que esse é um campo, eu não tenho obviamente respostas, mas preocupa-me que, e olhando para outros países, o déficit de movimento estudantil que existe em Portugal e o modo como a direita liberal está, digamos, a conquistar espaço nas faculdades e a importância que nós temos, que existe, de reconstruir o movimento estudantil e reconstruir essa relação, se quisermos, de forças ou de reconstruir alguma capacidade de intervenção e de criar esse espaço também ao nível do movimento estudantil. Sobre a Lusa, eu também acompanhei algumas das greves, nomeadamente que os trabalhadores da Lusa fizeram contra as propostas do governo. É evidente que me parece, enfim, também não vou entrar no detalhe, talvez o Daniel até o conheça melhor, o Alexandre, mas que havia ali uma tentativa de clara condicionamento e instrumentação, que é muito interessante porque justamente a retórica da direita e a sua prática política, neste caso como noutros, é absolutamente contraditória, ou seja, criam-se, mas já vinha, por exemplo, no debate da RTP, com um modelo de gestão da RTP, com a ideia das comissões independentes que no fundo, retiram autonomia aos próprios órgãos, e acho que isso é evidentemente ainda mais num contexto em que a batalha pela informação e
termos a informação como um serviço público, termos o direito à informação e combatermos a oligarquia tecnológica que domina a produção a produção de notícias e a disseminação de informação e de falsas notícias. Eu acho que é absolutamente crucial. E pronto, acho que por agora. Muito bem, obrigado, Zé Soeiro. A Alexandra queria fazer um pequeno apontamento. Sim, é um pequeno apontamento, mesmo muito curto, sobre a questão do radical e do moderado. Queria só dizer isto: ser radical e ser moderado não são valores absolutos, ou seja, nem ser radical é necessariamente mau ou necessariamente bom, nem ser moderado é necessariamente mau ou necessariamente bom. Eu acho é que há um discurso político gerado em torno destes conceitos, que tem a ver com a forma, tem muito a ver com a forma e não só com os conteúdos. Mas que também tem alguma coisa a ver com os conteúdos. E isto porque o crescimento enorme da extrema-direita acabou por puxar aquilo que é supostamente o centro um bocado para a direita, não é? E, portanto, coisas que antes eram tidas como normais, hoje são tidas como radicais nesse sentido. Enfim, queria só esclarecer isto e pronto, porque, enfim, como imaginam, associei mais àquilo que é a forma como nos tentam a nós, esquerda, catalogar e não como aquilo que nós interiorizamos e nos deixamos catalogar. Muito bem, então, feita esta relativização dos termos pela Alexandra, mas podemos ficar por aquela simpática formulação do José Soeiro de radicais, construtivos e até alegres. Sublinho. Então, agradecemos aos nossos mais de 100 participantes neste webinar. Espero que as reflexões tenham sido úteis e que ajudem, enfim, àquilo ao muito que temos pela frente. Do lado da causa pública, recordo que temos o convite para 2 sessões, uma em Faro esta sexta-feira, outra na próxima quinta-feira em Lisboa, na Livraria Almedina do Saldanha. O apelo a quem não tenha ainda feito que subscreva a nossa newsletter é fácil, basta ir a causapublica.org, subscrever a newsletter e desse modo vai acompanhando aquilo que vamos realizando. E já agora dar a notícia de que em setembro, 12 e 13 de setembro, teremos a primeira edição da Escola de Verão da Causa Pública. E será nas instalações da Casa Capitão, no Beato, em Lisboa. É dirigida essencialmente a jovens, mas bom, a seu tempo e muito em breve o programa estará no ar. A Alexandra, aliás, é pivô desta interessante iniciativa e que esperemos seja mobilizadora. Bom, e por agora é isto. Obrigado a todos por terem participado. Até à próxima.